Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que está nos acompanhando aqui no Contando as Favas. Eu sou Fábio Vasconcelos e sempre comigo está o meu amigo Marcos Jacobsen e na produção e na edição, Gilceone Moraes. Você deve estar se perguntando quais são os assuntos dessa semana que tem mais relevância. Foram vários, mas diante desse advento do Oscar aí, a gente vai trazer alguns assuntos não só da política, como também da telona, da tela da sua casa, da TV da sua casa, entre outras coisas, como frases emblemáticas que essa semana saíram por aí. E aí, meu amigo Marco, tudo bem? Tudo bem, meu amigo Fábio. Vamos dar um olá para todo mundo que está nos ouvindo, né? O olá, ele é atemporal. Anacrônico. Anacrônico. Agradecer a audiência que tem sido bastante grande. Convido vocês a nos seguir no Instagram e acessar aí o nosso conteúdo nas mais diversas plataformas. Vamos navegar em muita coisa. O mar hoje está agitado. Está agitado. E em relação à agitação semanal e próxima ao Oscar, já que vai ser domingo agora, para quem não sabe, nós gravamos sempre numa quinta-feira o nosso podcast. E domingo agora, dia 9, estará sendo feita a premiação do Oscar 2020, né? Eu trouxe aqui a fala da entrevista do Pedro Bial para a Rádio Gaúcha. Olha só. Em relação ao documentário brasileiro que vai concorrer ao Oscar. Tem brasileiro no Oscar, né? E não é Central do Brasil. O documentário tá quase no centro mesmo da coisa. E aí o documentário que já foi falado, né, Marcos? Já no nosso primeiro episódio aí, já tocamos nesse assunto do documentário, mas emitimos algumas opiniões. Mas essa semana volto, né? Algumas manifestações a respeito do documentário tá trazendo ele para uma posição de destaque aqui no Brasil. E eu queria citar a fala, uma das falas de Bial sobre o Democracia e Vertigem. Pedro Bial, né? Pedro Bial. Referência. E me chamou a atenção. Eu vou ler o abre aspas da citação dele. Queria que tu pudesse falar alguma coisa das tuas impressões. Né? Ele diz a respeito da autora, da diretora do filme, melhor dizendo, Petra Costa. Ele diz o seguinte: é uma menina querendo dizer para a mamãe que ela fez tudo direitinho, que ela está ali cumprindo as ordens da mamãe, a inspiração da mamãe, e somos de esquerda. Somos bons, ela disse para a mãe dela. Nós não fizemos nada. Nós, à esquerda, não fizemos nada. Pedro Bial, Rádio Gaúcha essa semana. O que é que você acha, Marco? Isso aí, ao meu ver, é a consciência. Somos de esquerda. Somos bons, ela disse para a mãe dela. Nós não fizemos nada. Nós, à esquerda, não fizemos nada. Pedro Bial, Rádio Gaúcha essa semana. O que é que você acha, Marco? Isso aí, ao meu ver, é a consciência da Petra pesada. Por quê? A família dela, para quem não sabe, é de uma das construtoras envolvidas no Clube do Bilhão, né? O famoso clube que cartelizava as grandes obras no governo, não só no governo Lula e Dilma, mas também há muitos anos já, desde a época de Brasília. Isso ela fala no filme, né? Inclusive ela fala no filme. Vai herdar tudinho, né? Vai herdar tudo. Ou na hora ela vai dizer, né, que não quer? Pois, aí, né? Como é que vai ficar? Não quero essa herança. Então, eu acho que ela vai dizer assim, não, olha, eu fui contra. Então é mais um grito de uma hipocrisia do que uma genuína vontade de mostrar o que aconteceu de fato no nosso país. Os líderes, as associações do pensamento de esquerda que conduzem a política com a visão mais direcionada ao socialismo, ao comunismo, a essas causas, eles fazem muito bem, Fábio. Eles se apropriam da cultura, do discurso, da retórica, da narrativa. Pode ver, quando a Dilma caiu, o que todo mundo falava? Foi golpe. E isso foi tão difundido e tão martelado que quase vira aquele isso ditado, passa, né? isso fala tanto uma mentira que ela vira verdade. Isso passa a ser uma opinião, né? E uma opinião formada, porque você pode dizer que foi golpe se você tiver uma opinião, se você tiver outra, você pode dizer que foi um impeachment. Exato. Então fica... Na verdade, ao meu ver, ao ver dos fatos, o que aconteceu, há evidentemente movimentações políticas, mas foi-se respeitado toda a liturgia do impeachment, todo o rito processual. Então não houve nenhum prejuízo. E aí a esquerda, insatisfeita com isso, né, ela cria narrativas para justificar seus atos, justificar sua presença e
o que é mais interessante, se apropriar do momento histórico. Por quê? Porque lá na frente, daqui a 20, 30 anos, quando se for construir o pensamento histórico que aconteceu nesse momento, essa narrativa vai estar forte. Isso vai ser um problema para os historiadores. Exato. Como falar deste momento, por exemplo, do impeachment da Dilma Rousseff, lá na frente, daqui a 30 anos, sem tu estar conectado, vamos botar mais ainda 50 anos, que aí nós provavelmente já não vamos mais estar aqui. Como é que as pessoas vão replicar essa história? Na grande verdade é que quem descobriu o Brasil não foi Pedro Álvares Cabral, né, meu irmão? Né? Mas o impeachment, que é um processo político e jurídico também, né? Claro. Ele seguiu todos os seus trâmites, mas o que está descortinado já para a incapacidade naquele momento mais de governar o país. A governabilidade dela não existia mais. E eu me lembro de um fato que aconteceu comigo. Eu tive a oportunidade de defender um projeto do município aqui onde nós estamos, lá em Brasília, e lá no Ministério do Planejamento. E eu me lembro que no avião, na volta, no corredor onde nós estávamos sentados, tinha um deputado, que eu não vou dizer o nome, levantou-se durante o voo, em um determinado momento, e começou a falar um pouco sobre a realidade que estava em Brasília. Isso foi em 2014 para 2015. O cara começou um discurso no meio do avião. No meio do avião ele estava... A pedido de alguém? Não, ele levantou e ficou ali apoiado nas poltronas, conversando com alguém que estava sentado. E por coincidência ou não, eu estava uma cadeira ou duas atrás dele. E fiquei prestando atenção porque ele se colocou como alguém participativo dentro do Congresso. E trocando em miúdos, o que ele disse foi o seguinte: essa mulher não conversa com ninguém. Até Lula nos recebeu dele. E fiquei prestando atenção porque ele se colocou como alguém participativo dentro do Congresso. E trocando em miúdos, o que ele disse foi o seguinte: essa mulher não conversa com ninguém. Até Lula nos recebia de bermuda, se pudesse nos receber, até de bermuda ele nos recebia. Mas ela simplesmente parou de falar comigo, parou de falar com toda a minha bancada, parou de falar com aqueles que ela precisa ouvir. E o pior, ele dizia, nós estamos solicitando aos nossos líderes partidários, ou ao nosso presidente do partido, que ela possa agendar conosco, que ela continue sem querer falar com ninguém. Em resumo, ela ela perdeu a governabilidade, ela não aprovaria mais nada. Vou te dizer uma coisa, Fábio, e tu vai saber o que eu estou dizendo. O peixe morre pela cabeça. Morre pela cabeça. Apodrece pela cabeça. Quando começa a feder tudo, já é porque lá na cabeça começou tudo, né? É verdade. Em resumo, né, eu citei esse fato para mostrar que o processo de... Voltando à questão do documentário da Petra, é que parece que em algum momento ela deixa bem claro de que o Bolsonaro avança nas pesquisas, ou a próxima relação que o país vai ter com seu presidente ou com aquele que iria presidi-lo é algo ameaçador, porque houve um golpe. Quando, na verdade, a eleição foi altamente legítima, né? Mais democrática do que qualquer outra. O Brasil é uma democracia pujante. Eu acho que isso é irretratável. É engraçado essa questão da bola, né? O cara é o dono da bola. Se eu não jogar, ninguém joga. É aquela história. Parece que se nós tivemos um tempo de governo de esquerda, nós não podemos ter um tempo de governo de direita. Como eu estou te falando. A preocupação deles não é nem com tanto agora a retomada urgente do poder, mas com a construção da narrativa para lá na frente, com essa narrativa, eles retomarem o poder. Os caras são muito espertos. Eu lamentei um pouco as entrevistas que eu vi da Petra, uma com Juca Kfouri, que eu achei que ela foi bem feliz em alguns momentos, porque me parece que está bem caracterizado fatos e factoides, né, no filme dela. E os factoides, assim, bem mais presentes do que os fatos. Mas, e na CNN também, eu vi uma parte da entrevista dela que ela disse que ela vai dizer que nos últimos 3 dias há uma virada na eleição porque levantaram a hipótese de alguém estar fazendo pacto com o demônio acho que era o Haddad, alguma coisa. Quando a eleição não virou em 3 dias, a gente sabe. Aquilo ali é ridículo. Né? Então, assim, é o que ela fala lá nos Estados Unidos, né? E no final das contas, você fica se perguntando, como eu perguntei no primeiro episódio... Por quê? Por quê? Eu também não consegui pensar no porquê. O porquê que Hollywood está tão interessado. Tu sabe que eu fui com essa pergunta fui pra casa com essa pergunta na cabeça, rapaz, e eu não consigo entender. Eu acho que esse influencia essa polaridade de que eles tanto
tem curiosidade do que aconteceu aqui no Brasil, está se replicando agora com mais clareza lá no cenário político americano. Talvez a resposta seja, ou algo próximo da resposta seja, tu não acha, o fato de que lá está havendo uma polarização, eles estão bem interessados em relação à polarização brasileira na política? Porque me parece que há um contexto de polarização que é muito pertinente ao Brasil, e agora, essa semana, nós tivemos uma prova disso nos Estados Unidos, marcante, né? O Trump foi fazer o seu discurso anual, como todo presidente faz nos Estados Unidos, do Estado da União, que é um discurso onde o presidente americano vai fazer um relatório no Congresso, e ao terminar a sua fala, a presidente da Câmara dos Deputados, né, a Nancy, como é o nome dela? Nancy Pelosi, né? Isto. Ela rasgou na frente das câmeras, né? Por trás dele você vê a imagem, ela rasgando o discurso do Trump, né? Tentaram resgatar, inclusive, as emissoras, uma imagem de que ele ou se enganou ou não quis apertar a mão dela quando chegou, enfim. Mas marcante a ideia de que é polarizado o processo lá também, né? E é interessante ver, né? Por que está polarizado? Porque é inegável que no ambiente interno o governo Trump tem sido muito bom para os americanos. Ele conseguiu combater a taxa de desemprego que vinha alta, ele teve bons resultados na parte também de desenvolvimento do mercado financeiro, a bolsa está batendo cada vez mais recordes, e os americanos têm muito da sua poupança atrelada a investimento. A empregabilidade. Exato. E até eu estava ouvindo um debate essa semana na TV no que girava o debate, a temática das eleições americanas, né? E lá, assim como no Brasil, é um emprego. As pessoas votam, como disse um dos debatedores. Tem um negócio no filme da Petra que me chamou a atenção, eu não me lembro agora qual é o deputado que passa, e alguém fala sobre o impeachment da Dilma, e aí ele tá andando, e então ele se vira para o pessoal da equipe do documentário e diz assim: isso tudo é porque a economia não vai bem. E se a economia estivesse bem, ninguém tava falando nada. Ou seja, em resumo, era uma consequência de uma decadência econômica que o Brasil já estava entrando, né? Exatamente. Então, mas é engraçado de ver que lá nos Estados Unidos, as pessoas elas querem a liberdade, a simplicidade para poder ganhar mais, né? Produzir mais recursos. Enquanto aqui no Brasil as pessoas, de certa forma, querem o emprego como forma de manutenção, né? Essa é a diferença, né, entre o brasileiro e o americano. Mas, de fato, você vai concordar comigo que talvez o viés de interesse do Amerifilme como esse do Brasil, além da questão da competência técnica, que eu acredito que ela tenha, até defendo a ideia de que ela tenha uma competência técnica, seja a realidade hoje polarizada politicamente no Brasil, que também interessa a um americano que está polarizado hoje, né? Querendo te lembrar, por exemplo, que o Trump, né, que apresentou brilhantemente, e aí um pouco da minha área, como alguém que ministra aula sobre oratória, enfim, apresentou brilhantemente no Estado da União, lá no seu discurso, os pontos, cirurgicamente, né, os pontos fortes do seu governo até aqui. E tu viu os exemplos que ele apresentava? E ele apresentava, inclusive, ali onde você vê o contraponto, ou melhor dizendo, o balanço, né? O balanço da narrativa, onde ele encaixa os lados sentimentais, emocionais, afetivos, né? Para você ter a memória afetiva e você ver como as pessoas se emocionam quando ele mostra o exemplo do cara que foi para a guerra e voltou. Afetivos, né? Para você ter a memória afetiva e você ver como as pessoas se emocionam quando ele mostra o exemplo do cara que foi para a guerra e voltou e encontrou a mulher ali, né? Aquela mãe com a mãe com a filha, que todos se emocionando, chorando, enfim. Incrível. E isso é muito bem feito, porque o americano, em relação à oratória, ele desde pequeno, né? E o Trump é um case de ultra sucesso no uso dela, né? Eu só não acho ele ainda melhor que o Obama, mas assim, ele tem uma equipe boa, cara. O Trump tem uma equipe boa. Aquele discurso eu discordo de ti. Ele, pra mim, é melhor que o Obama nos discursos. Não é. Bom, enfim, é uma opinião. É uma opinião, né? Técnico, né? É uma opinião. Mas ele tava muito bem feito. Tava muito bem amarrado, cirurgicamente amarrado todas as fases do discurso dele. E o Trump é aquele cara que, entre os republicanos, talvez seja, se não é, o republicano mais popular da história. Presidente, pelo olhar republicano, o presidente. Porém, esse mesmo cara que entre os republicanos
historicamente é o mais querido, É o mais odiado. é o mais odiado democratas. entre os democratas. Então, assim, é uma realidade bem singular. Um cara que é querido numa ponta da régua, no seu partido, é quase que idolatrado, né? Quem vê o discurso vê a fusão de alguns caras ali, né? Na Câmara dos Estados Unidos. E, por outro lado, entre os democratas, ele é o mais rechaçado, desrespeitado, né? É uma outra ponta da régua. Então, assim, até nisso tem uma polarização marcante nos Estados Unidos, que seja talvez o viés de interesse hoje de Hollywood no nosso documentário, talvez. Hollywood está sempre muito atento a captar as tendências, né? Sim. O mercado cinematográfico deles lá não erra, eu diria. Eu só lamento o fato de a não ser quando fez Vermes Malditos 2. Eu só lamento o fato dela. Eu só lamento o fato dela, da Petra, em alguns momentos, mascarar, e eu vou explicar porque a palavra mascarar, ou até valorizar alguns factores, coisas que não aconteceram daquela forma, e ela mostrar que aconteceram, né? Mas é parte do filme, né? Assisti até uma entrevista de um diretor de cinema recente sobre fatos que foram verdadeiros ou não, ou foram factoides ou não. Um deles é uma foto que aparece no documentário, onde aparece, no período da ditadura, alguns militantes, né, ditos terroristas, mortos pelo regime militar. E aí, nessa foto, aparece eles no chão, assassinados. E é afirmado por esse diretor brasileiro, Pablo alguma coisa, não me lembro o nome dele agora, que ela manipulou a foto. Aquela foto, do lado dos corpos tinham armas. E aí se sabe que na história foi assim, os militares colocam as armas para bater a foto do lado dos corpos. Então ela coloca a foto e manipula a foto, querendo mostrar o que não é. O que não é. Né? Não colocasse a foto, né? Eu acho que ficava melhor, né? Ou não manipulasse. Mas, como é o nome do cara mesmo, é o diretor Pablo Vilaça, é esse cara aí. Se você tiver interesse de saber como conhecer essa fala dele, é uma entrevista dele com o Potter da Rádio Gaúcha, lá no podcast do Potter. Ele dá uma entrevista onde ele cita esse fato. Ele até lamenta, porque ele é um diretor de esquerda, inclusive, ele até lamenta. Sim. O fato dela ter feito isso. Dá uma descredibilidade, né? E aí, pô, se tu erra no pequeno, tu erra no grande, né? Bem colocado. Mas essa questão acaba, como você mesmo disse, nos inspirando a prever um futuro que vai estar nos livros, né? Pois é, olha só, agora é inevitável fazer uma associação aqui. Polarização no Brasil, polarização na Argentina, polarização nos Estados Unidos, polarização na União Europeia, né? Com a saída da Inglaterra, lá, do Brexit. Principalmente dentro da Inglaterra, né? Por enquanto, só os orientais ainda que não estão polarizados, né? Mas tu acha que isso se advém do quê? Tu acha que a globalização falhou? Eu acho que a globalização, ela tem... Porque a globalização era uma coisa ao contrário disso, né? Era um mundo conectado. Eu acho que a globalização... não é que eu acho. Eu vou te colocar da seguinte forma. A globalização, ela inaugura uma nova esteira econômica no mundo, porque ela economicamente é uma esteira em que todos podem andar em cima dela, no mundo inteiro, ao mesmo tempo. Porém, teus problemas particulares, a globalização não resolve. O que é que eu quero dizer com isso? A previdência do teu país é tu que vai resolver. A globalização não está querendo saber se tu está ganhando dinheiro. A previdência do teu país é tu que vai resolver. A globalização não está querendo saber se tu está ganhando dinheiro pela internet no mundo todo. Se tu está fazendo comércio com o mundo todo através do mundo virtual, da rede, da grande rede, né? Tu pode unir economicamente a todos através de uma velocidade imensa de informações e de mercado. Porém, quando tu vai resolver, por exemplo, o teu problema da tua previdência, está dentro das tuas fronteiras isso. Isso vai gerar um problema para você enquanto país, certo? E é um problema que você vai ter que resolver, porque a tua geração hoje, que está ganhando dinheiro, é empresário dentro da internet hoje, é a que vai pagar a tua previdência, é que vai pagar a aposentadoria dos que estão hoje, você, minha, a sua, a do Gil, entendeu? Como é que tu vai resolver isso? Cara, isso acaba gerando uma série de coisas, inclusive a polarização. Porque são problemas que tu tem que resolver dentro de casa. Porque a Grécia começou... Problemas que tu tem que resolver dentro de casa.
Porque a Grécia começou, deu um estouro nesse estopim, se tu for pensar, né? Olha só, vamos parar na Grécia. Isso. Lá em 2008, quando estourou a crise. E é um problema que é um problema para todo mundo. Interno, né? Econômico, interno. Porém, a Grécia está dentro da União Europeia. E aí começou esse debate sobre o resgate da União Europeia. Alguém vai pagar o pato. A Grécia, Portugal, a Espanha, enfim. E que levou à saída hoje. Não que foi a única causa, mas foi um também dos motivos que levou a Inglaterra a sair, né? E que vai ser que está saindo, né? Porque é um processo que não é instantâneo. Simples, né? também, né? É tão simples, né? Agora, parabéns pro Boris Johnson, né? Parabéns. O cara é bom. O cara conduzindo esse processo altamente político e de um estigma, né, na história. Tá conduzindo, eu acho. Um grande articulador, né? Grande articulador, essa é a palavra correta. Hoje, por exemplo, no Brasil, a globalização nos dá um cenário no Brasil hoje que tanto nos favorece na questão eleitoral, né? De ter uma visão, um óculos eleitoral diferenciado hoje, né, no mundo globalizado, como também nos prejudica quando a gente vai avaliar as questões muito particulares do Brasil em relação à economia. A Previdência é uma delas, que a gente teve que resolver para voltar a aquecer o mercado brasileiro. Por falar em Previdência, eu estava também lendo um relatório da Deloitte, aquela consultoria uma das Big Fours, sobre o que se entendeu de Davos, né? E o posicionamento do Brasil depois desse evento. E aí eles apontavam como a reforma da Previdência uma das pautas bem-sucedidas, apontam também agora que a reforma tributária é importante, mas... A administrativa é fundamental também. A administrativa também, inclusive é citado também. E um outro ponto que eles chamam muito a atenção e que para mim foi inédito, e aí até a gente retoma aquele assunto que a gente falou no podcast passado, que é a preocupação dos gestores agora com as causas ambientais. Inclusive foi uma temática, talvez aí respondendo à presença da Greta lá, né? Pois é, eu falei isso no podcast passado. Falou, pois é, e sabe que eu não era tão endossador da importância dessa causa, mas eu vejo que ela está onipresente agora, inclusive no cenário econômico. Que o que diz no documento é que os grandes bancos agora de investimentos e players econômicos mundiais, eles estão considerando como um fator crítico a situação ambiental do país onde ele vai investir. A minha pergunta é se eles não levantam essa pauta, né? Se isso não é algo que surge exatamente. A minha pergunta é se eles não levantam essa pauta, né? Se isso não é algo que surge exatamente a partir deles, né? Para as grandes potências discutirem. Porque há algum tempo atrás a pauta era educação. Era a educação de uma forma globalizada, né? Como melhorar esse tipo de questão mundial. Tanto que eu vou fazer uma ponte entre uma coisa e outra. Agora você vai entender o que eu estou querendo dizer. Há algum tempo atrás, quem foi o Prêmio Nobel da Paz e quem falou em alguns fóruns mundiais foi a Malala. Malala. Uma indiana, né? A Malala que foi... Acho que foi o Talibã, que ela estava indo para o colégio, que ela queria estudar, enfim. Ela acabou tendo uma tentativa de assassinato. Indiana. Era indiana? Indiana, e a Malala foi uma voz... Um ícone. Um ícone, uma voz. Há pouco tempo atrás ela foi uma voz na ONU, né? Ainda hoje tem projetos da Malala muito interessantes ela foi uma voz na ONU, né? Ainda hoje tem projetos da Malala muito interessantes para você acessar, para você buscar. São todos ligados à educação, porque a grande missão dela era a questão de uma educação para todas as pessoas, principalmente para as meninas, mulheres, enfim, no mundo dela, né, onde ela poderia ser uma voz nisso aí. E agora é a Greta. Olha a ponte que eu estou fazendo. Então parece que tem um certo desenho, uma certa estrutura, né, onde você tem aquela voz. Será que tem alguém ditando as... ativista paquistanesa, né? Em defesa da educação, porque na cidade natal dela, ela foi vítima de um atentado do Talibã. Eu me lembrava ficar perto da Índia, porque a Índia, inclusive, Paquistão, né? Paquistão? Lá em Katmandu, né? A capital eu me lembro muito de um filme, O Expresso para Katmandu. Tu sabe que eu tenho um conhecido meu que ele foi pastar
que cada um dos exércitos faz com torcida, né? As pessoas vão lá torcer para o seu exército vibrar mais, fazer o movimento mais forte. Bom, dessa vibração eu não sabia, mas é interessante isso aí. Tem no YouTube até, eu recomendo olhar. É uma coisa, aos nossos olhos, pitoresca, mas para eles é como uma partida de futebol e acontece todos os dias. Todos os dias é aberta e fechada a fronteira entre a Índia e o Paquistão. Cultura, né, rapaz? É uma coisa interessante. E é engraçado porque as bandeiras ficam lado a lado, né? Na beira da fronteira. E elas são amarradas ao contrário. A bandeira da Índia fica amarrada dentro do território paquistanês. Olha aí que coisa, né? Interessante. E a bandeira do Paquistão fica amarrada dentro do território indiano. E aí, ao final do dia, eles se cumprimentam e cada um soldado vai lá e desamarra. Coisa interessante, né? Cara, eles elegeram uma festa praticamente de 2 países, né? 2 países. Não, e lota de pessoas para assistir todos os dias esse ato e as pessoas... Quem vibra mais, qual é a torcida? Uma festa praticamente de 2 países, né? 2 países. Não, e lota de pessoas para assistir todos os dias esse ato e as pessoas... Quem vibra mais, qual é a torcida que grita mais para mostrar... Pois é, aí em relação a essa questão do Paquistão e da Malala, isso aí me causa assim, ó, é um fato curioso, porque há pouco tempo atrás era a Malala que tinha essa voz. Aliás, você me perguntou num dos nossos podcasts sobre a oratória da Greta. E eu disse, olha, ela vai ter que melhorar. Ela vai ter que melhorar, porque se ela realmente quer ocupar um cargo de liderança no que ela faz, ela vai ter que melhorar. E você contestou, eu digo, eu posso citar o exemplo da Malala. A Malala é uma sublime oradora. E ela tem inclusive, uma entrevista muito boa sobre a história e a vida dela na Netflix, as entrevistas do David Letterman. Depois sim. Eu quero até sugerir no nosso momento cultural sobre isso. E ela fala, olha, eu fui ensinada por vários professores, minha família é cheia de professores. Meu pai, meu avô, meu tio, então acabei que tomei conta de mim. Eu era uma pessoa que sabia falar em público, porque eu fui ensinada por grandes professores. Mas hoje você vê a pauta sendo levada pela Greta aí, essa pauta, e ela estava lá no fórum, lá em Davos, né? É um negócio a se pensar, né? É um negócio assim... Qual será o próximo ícone? Qual será o próximo ícone? Mas falando em ícone, e agora ressaltando que no Brasil nós temos alguns, né? Falando em ícone, a nossa namoradinha do Brasil foi atingida essa semana também pelo... Violentamente forte, né? A frase lá do José de Abreu em relação à posse da Regina Duarte, né? Na Secretaria de Cultura, que seria uma espécie de Ministério de Cultura. É um descalabro. Vagina não transforma uma mulher em ser humano. Que negócio pesado de se dizer, né? Misógino, né? Misógino, machista. Isso aí deveria ser... rechaçado, né? Tu sabe que eu fiquei sabendo, através também da entrevista do Bial, que isso aí eu acho que só quem sabe, quem é do meio mesmo, é que ela convidou a Regina Duarte, vários artistas para sua casa, né? Fez um coquetel, alguma coisa assim, e vários. Ela teve apoio de muitos artistas. Só que na hora da foto, ninguém quis sair na foto. Olha só. Já tá com karma político. Cara, na hora da foto, o pessoal disse, não, eu te apoio, mas não quero sair na foto. No resumo, a foto não saiu. Ai. Eu te apoio até meio-dia. De meio-dia pra... Vai lá, conta comigo. De meio-dia pra tarde, não. Mas o cara foi muito infeliz, né? Foi, né? O cara foi muito infeliz. Esse cara já é uma aberração ambulante, né? Ele cuspiu aquela vez na cara da... Quando ele se lançou presidente... Se autoproclamou presidente... Do Brasil, né? Do Brasil, né? Cara, eu fiquei bem triste porque são colegas, né? E alguém que tem uma história como ela, e aí tá aí pra qualquer um saber e ver, é no mínimo, uma coisa de baixo nível, né? Que eu acho que chegou num ponto até que a gente contesta porque que a maioria das mulheres que também são do meio não se colocaram ao lado dela. É lamentável. Eu não vi, por exemplo, nenhuma atriz, nenhuma outra atriz que seja de qualquer lado que esteja defendendo o fato dela ter sido agredida dessa forma por ele, né? E aí a gente fica aquela pergunta, né? Aonde estão as feministas?
Talvez tenha ido no aeroporto, né? Se despedir dele. Sabendo agora que ele tá indo embora. Tá indo pra Nova Zelândia ou pra Austrália? Olha, Nova Zelândia, né? É longe, né? Nova Zelândia? Nova Zelândia. Tá, talvez tenha ido se despedir dele lá. Vai lá fazer o haka. O lenço branco lá. Lá o cara vai andar com os Maori agora lá na ilha. Mas olha, eu vi isso com bastante tristeza, porque esse é o exagero de tudo que a gente tem visto, né? Isso aí é a ponta exposta dessa disputa, né? Entre os dois lados. E aí alguém sempre acaba sendo as pontas expostas, né? Que colocam as coisas em evidência, tanto por um lado quanto por outro. É tão frágil esse tipo de argumento, esse tipo de colocação, que você tem que se dar o entendimento de que isso vai gerar tanta repercussão negativa e até um movimento de contenda em relação a você, que o cara tem que sair do país. E acredito que ele deva estar saindo do país, não é porque ele não queira ficar não, viu? Eu acredito que ele já deve estar recebendo até ameaça. Eu acho que o Brasil, ainda com todos os problemas, deve ser melhor que a Nova Zelândia. Acredito eu, né? Nunca fui para Nova Zelândia. Bom, só tentando esclarecer, Marcos, que quando ele fala assim que ele está falando diretamente para a questão da posse da Regina, né? Da Regina assumir a Secretaria Nacional de Cultura, ele fala: vagina não transforma um fascista em ser humano, né? E aí ele se refere ao fato dela, né? Que é mulher. E aí, para não ter dúvida de como foi a fala dele, de como foi que ele falou isso aí. É lamentável, né? Lamentável. Esse cara, além de tudo, é um doente. Né? São pessoas que têm problemas de saúde, né? Mental. O que mais a gente pode dizer dele? É isso aí, né? São pessoas que têm problemas de saúde, né? Mental. O que mais a gente pode dizer dele? É isso aí, né? Não tem mais o que dizer, né? Agora é um cara que forma opinião. Se não formasse opinião, não tinha tanta repercussão. É verdade. Isso é verdade. E até, de repente, é uma estratégia comercial dele aí pra Globo ficar chamando ele pra novela sempre. Pode ser, né? Falando em Regina, né? Sim. Nova secretária da Cultura Nacional, né? O status de ministro. Eu trago uma pauta que eu achei interessante de falar aqui também, que é o tratamento aí que o Bolsonaro tem desprendido pros ministros dele. E acho que ele tem sido muito sagaz politicamente. Sagaz, quando você fala, é alguém que está sendo positivo ou negativo? Eu diria, nessa situação, até negativo. Porque eu vi ontem uma fala dele, uma entrevista, onde ele interpela, através da imprensa, o ministro Onyx Lorenzoni, né? A respeito da condução do Ministério da Casa pro governo, né? E agora me parece que é um ministério fragilizadíssimo, né? Fraquíssimo, parece, né? E aí o Bolsonaro deu um recado direto para ele, que eu achei assim, politicamente falando, ele é negativo. Mas, como cidadão, ele tem um outro aspecto, um aspecto positivo. Porque ele coloca que os ministros deles, os ministros que ele nomeou, devem trabalhar em função do Brasil. Não em função da política local, estadual ou de eleições. Então ele já mandou um recado direto aí pro Onyx. Que é um sonho, né, Marcos? Concorda comigo? Você que é um cara envolvido com política. Com certeza. Sonho, né? Você chegar a achar que alguém que está em algum cargo na política não tem em algum momento uma pretensão ou que vai construir dentro com o seu cargo, vai construir uma visibilidade maior para se usufruir disso. Eu acho que pode até ser um exagero do presidente, mas eu vejo isso muito como um compromisso que ele teve em campanha e usufruir disso. Eu acho que pode até ser um exagero do presidente, mas eu vejo isso muito como um compromisso que ele teve em campanha e é muito pessoal dele, como tu fala, é muito transparente. Eu acho que quem assumiu os convites sabia disso. Né? Então eu acho que o Onyx... Se não sabia, tá sabendo. Tá sabendo agora, pelo recado que ele deu. E ele já colocou, como tu falou anteriormente aqui, antes, ele colocou já uma bola de ferro no Moro, né? Eu vejo, e falei antes fora do ar... O cara, enquanto ele for presidente, não decola. Ele vai colocar as bolinhas de ferro no pezinho dos seus ministros que tentarem se arvorar, né? Aquele que for se arvorar e de alguma forma for criar uma nuvem de fumaça em relação aos interesses políticos dele, enquanto presidente, vai ter dificuldade. E aí eu vejo muito bem hoje um Sérgio Moro, aí a gente podia até
depois tentar discutir isso num outro podcast. Quem tem mais tamanho hoje no Brasil, se o Bolsonaro ou se o Moro? Porque o Moro hoje já fala como político. Já. Ele já se desvestiu, como é que se chama? Ele já se desfez da toga. Despiu da toga. O discurso dele já não tem nem palavras tão do juridiquês, né? Ele já tem uma nova maneira de se articular, que é uma maneira mais política. Ele já se apresenta assim. Existe um partido no Brasil hoje, que é o Podemos, que já abraçou ele politicamente, ou seja, de forma velada, já tem inclusive feito campanha para o Moro. Então o Moro já é uma ameaça real para Bolsonaro e a gente já vê a movimentação, talvez nesse último evento aí da tentativa de dividir o ministério dele, já seja Bolsonaro querendo cortar as asinhas e tal. Não sei até que ponto recado funciona com o Moro. Isso é uma coisa a se discutir. Eu acho que o Moro tem uma maneira diferente de ser, que é óbvio, todo mundo percebe. Que o Moro tem uma maneira diferente de ser, que é óbvio, todo mundo percebe. E o Moro também é um cara que ele sabe o tamanho dele, viu? É verdade. Ele sabe o tamanho dele. Ele é um cara que entrou no Twitter faz 2 semanas, se eu não me engano. Meu filho estava aqui quando uma semana, 2 atrás, e eu comentei com ele que em 48 horas estava com quase 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas, 1 milhão de seguidores já. Então, meu filho perguntou, pai, quem é esse cara? Então, e aí você vê a fala do quem quiser entrar. Desculpe, perdão, eu cometi um equívoco aqui. Ele entrou agora no Instagram. Ele não tinha Instagram. E aí ele fala na sua primeira postagem no Instagram que ele entrou no Instagram a pedido da esposa para, de alguma forma, ele apresentar às pessoas um pouco também da vida dele pessoal, mas também um pouco daquilo do que ele acredita, daquilo que ele defende. Então, esse cara que a gente chama de Moro, já, no Instagram. Então, assim, esse cara sabe o tamanho dele, esse cara chamado Moro, né? E o Bolsonaro tá cuidando. É um olho no gato, outro no passarinho. Ou no peixe, como queira, né? Mas eu acho que o acordo ali, a conversa ali é muito franca. Ao menos me parece. O Bolsonaro, como tu mesmo diz, é um cara que é reto no papo. O Moro também me parece isso. Acho que não vai haver nenhum ruído. O problema vai ser com o Onyx ali, que é um cara que é mais político e que achei que queria criar uma sombra aqui no Rio Grande do Sul, mas já tomou Mas criar uma sombra, tu não acha que é realmente uma construção para uma candidatura a governador do Rio Grande do Sul muito clara? Porque sombra, ele está fazendo aquilo que a maioria faria. Pois é, mas eu acho que não é o que o Bolsonaro quer, né? O papo foi dado, a letra foi dada. Se o Onyx quiser ser governador, vai ter que sair. E são poucos que são assim no governo dele. Boa parte não tem partido. E boa parte não tem partido e alguns são técnicos, vamos dizer assim. Alguns são militares, outros são técnicos. Politicamente falando, poucos são assim. Eu acho que é o Onyx, a Tereza Cristina, que é da agricultura, que é ligada ao DEM. E a gente vai ter novidades mesmo. Talvez venha a Damares aí, venha realmente como uma candidata aí no futuro. Talvez venha o Moro realmente como candidato no futuro. Mas a grande maioria são militares e técnicos, né? Ou uma parte, pelo menos, né? Enfim. É um modo de conduzir o governo diferente, ao meu ver, principalmente, porque nos governos anteriores era muito comum tu dar lugar de destaque, né, pro cara que ia fazer uma campanha política, que ia para algum outro cargo. Que isso é a velha política, né? A velha política. A velha política. Velha política. Se foi na campanha dele se falou bastante sobre isso, né? Que ele ia criar uma tentativa de fazer uma política diferente. Talvez, rapaz. Acho que nesse ponto tá indo bem. O que me chama a atenção é que talvez, rapaz. Acho que nesse ponto tá indo bem. O que me chama a atenção é que apesar de alguns caciques estarem colaborando, vamos dizer assim, com o projeto de governo dele, me chama a atenção, por exemplo, apesar de me parecer em algum momento divergente em relação a alguns ministros, por exemplo, dele, o próprio presidente da Câmara tem um bom diálogo com ele, né? Com certeza. E todas as vezes que é questionado em se bicar com o presidente, ele coloca, não, eu tenho uma boa relação com ele. Ou seja, a princípio me parece que a globalização não vai conseguir vencer as propostas, ou vai ser uma grande briga aí para conseguir vencer as propostas dessas 2 reformas que vão vir, né?
E a administrativa, para mim, ela é fundamental no que diz respeito ao seguinte: a máquina é cara, meu amigo. Se você não mexer nela, um abraço. Não consegue mexer na tributária depois. E ela não é só cara no governo federal, ela é cara nos estados e é cara nos municípios. Esse é um ponto que para a construção de país é fundamental. A gente olhar todo o aparato administrativo com um olhar agora mais de eficiência e eficácia, né? Tu já trabalhou no setor público, estou trabalhando no setor público. A gente vê, é nítido que há muitas coisas que podem melhorar. O que me chama a atenção no setor público, e aí no que diz respeito à eficiência e eficácia, é o modelo que se criou no Brasil de colaborador, de funcionário. É alguém que me parece que tem uma certa distância da alta performance. Né? Se você está buscando alguém que tem uma boa performance no trabalho, esse me parece que é o lugar que é onde você vai encontrar menos pessoas, que seria o setor público. Quando deveria ser igual em todos os setores. Exato. Né? É a construção daquilo que eu chamo os monstrinhos, né? Os monstrinhos no governo federal. E a máquina vai ficando pesada, porque é aquele cara que... barra tudo, analisa tudo. O monstrinho é quem faz um contraponto ao Barnabé, né? O Barnabé é aquele cara que está lá dentro, do funcionário que está lá dentro, que não quer conversa com nada, só quer o final do mês receber o seu salário. E faz aquele meio passo de tartaruga e tal. O monstrinho é o contrário. O monstrinho é aquele cara que começou a estudar e a ver que poderia responder aos problemas lá dentro. Quando ninguém falava, quem resolve isso aqui, ele dizia, eu resolvo. Então ele foi sendo aquele que foi pegando a expertise. E aí vai dominando. E aí vai dominando. Quando esse cara tira férias, meu amigo. E o bicho pega. Esse cara tira férias para tudo. Porque esse cara é o famoso monstrinho. Esse cara é o cara que resolve tudo. Então você tem essas performances assim, vamos dizer assim, o alto desempenho ou o desempenho dentro do setor público é o que precisa ser estudado numa reforma administrativa. É muito corajosa por parte do governo. E também depois a própria reforma tributária, né? Que vem com... Porque não tem como tu diminuir a cobrança de impostos sem diminuir a máquina, né? Não pode, a gente diminuir os impostos hoje e a máquina vai à falência. Então a reforma tributária que vai se seguir depois eu acho interessante também. Eu vejo que o governo tem acenado ali com a possibilidade de apoiar a proposta do deputado Baleia Rossi, que se não me engano é do MDB, que eu achei fantástica, né? Que é a concentração de quase todos os impostos num só. Isso funciona aqui no Brasil? Boa pergunta. Mas eu acho uma proposta interessante do lado do DK do balcão, né? Para a sociedade como um todo vai ficar muito mais fácil. Que é essa cobrança única, né? De concentrar o ISS, o ICMS, o IPI, o PIS e o COFINS. Claro que ainda vai ter imposto de renda, enfim, etc. Mas essa cesta de tributo ficando num só, embaladinho num só, fica mais fácil até apurar, né? Hoje a gente leva aí com essa cesta de tributo ficando num só, embaladinho num só, fica mais fácil até apurar, né? Hoje a gente leva aí quase 5 meses pagando impostos e apurando eles. É muito tempo perdido. Então o Brasil se torna pouco produtivo por causa disso. Falando em imposto, o que é que tu tá achando sobre essa discussão da gasolina, do ICMS aí nos estados? O que tu tá achando disso aí? Cara, o Bolsonaro jogou pra torcida, né? Né? Eu achei. É boi de canga, como se diz, né? Joga o boi aí pra ver o que tá acontecendo. Boi de piranha. Isso aí. Porque como é que a maioria dos estados aí estão quebrados, né? São Paulo, questão de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo. Rio Grande do Sul. Esses aí agora, imagina o Rio de Janeiro. Meu Deus do céu. Então, como é que os estados vão abrir mão de receita para subsidiar aí, para deixar de recolher em cima do combustível? Né? Ele até acenou também com a possibilidade de ao que os governadores tirassem o ICMS, ele tiraria o PIS, o COFINS e a CIT. Uhum. Aí a gente ia ter gasolina barata também, né? Quer dizer, barata em comparação ao que a gente paga hoje. Mas eu vejo mais aí como uma daquelas artimanhas que a gente sempre comenta, né? Que o Bolsonaro vai lá e dita a pauta na imprensa, né? Dita. E essa aí foi uma delas, ao meu ver. Porque não vai acontecer nada nesse sentido aí. Até eu estava vendo um post do Romeu Zema, governador do Novo, lá por Minas Gerais. Ele falou que não vai tirar ICMS coisa nenhuma, hein? E isso que ele é do Novo, hein? Enquanto que o Novo prega menos impostos. Então, se o cara do Novo não quer tirar a mão dos impostos, que dirá os outros, né? Que dirá os outros. Então, o Novo, inclusive, e aí não quero me deter muito na questão particular do Novo, mas o Novo, inclusive, perdeu força, né?
Parece, né? Esse cenário de um partido, de uma alternativa, me parece que isso tem a ver um pouco... Será que a gente recai de novo na questão da liderança? O Amoedo parece que assumiu tudo e... De certa forma. E ali eu acho que ele perdeu um apelo popular que ele tinha construído, né? E que o próprio partido também tinha. Mas é um partido que tem uma boa proposta, assim como todos os outros também tentam, né? Também buscam... apresentam boas propostas. O cenário de um país onde você vai ter agora um partido do presidente que não tinha partido, né? Foi para a eleição abraçado por porque na verdade ele nem era. É verdade. E aí agora ele, na tentativa de criar um partido onde ele seja o partido, vamos dizer assim. O que é que tu acha? Eleição de municípios aí... Eu acho que ele não chega para as eleições do município, né? Acho que não vai dar tempo. Não vai dar tempo dele botar a mão a mão nas costas de vereador nenhum? Eu acho que não. Nem prefeito nenhum? Pelo Aliança, não. Será? Não sei. Com a globalização? Com a velocidade das informações? Eu acho que não. Porque as pessoas, ainda que seja o presidente com uma boa popularidade, eu não vejo que as pessoas tenham tanta facilidade em aderir a partidos políticos. Mas num cenário polarizado adere, sim. No cenário polarizado, quem não é contra mim é por mim, como diz Jesus. Como diz bem Jesus, né? Quem não é contra mim é por mim, meu amigo. Mas eu não boto fé. Mas, na próxima eleição, com certeza é um partido que vai estar configurando com bastante peso aí no cenário político. Eu acho que esse cenário é muito dinâmico, eu penso que nós vamos ter surpresas, até porque a imprensa trabalha muito em cima dessa polarização, não só aqui como nos Estados Unidos, até vi Obama recentemente falando sobre isso, onde você tem um cenário que é interno com as próprias emissoras. Na CNN tem uma pegada mais de esquerda e a Fox tem outra, aqui no Brasil você vê a Band de um jeito, a Record de um jeito, vê a Globo de outro, quer dizer, e aí isso aí vai interferir. Vai interferir, vai ajudar bastante esse cenário de um partido novo no Brasil. Polarização dá dinheiro. Dá dinheiro, né? Resumindo, dá dinheiro. Por falar em dinheiro, vamos puxar aqui uma pauta de business também. Agora. Só se for agora. Estou trazendo aqui uma atualização que recebi de que a Centauro, né? Centauro, aquela famosa rede de lojas de artigos esportivos, que até... acho que está espalhado por quase todas as capitais do Brasil. Sim. E teve aí até um tempo atrás envolvida na disputa para comprar a... Não só um varejo presencial, né? Não, mas físico, ela vende no e-commerce. físico, mas ela no e-commerce é forte também. Ela até tentou comprar e disputou aí com a Magazine Luiza a Netshoes, né? Houve um pequeno leilão ali entre as duas. E os caras agora fecharam o negócio hoje, né? Que ainda está para ser aprovado pela comissão de fusões lá. Houve um pequeno leilão ali entre as duas. E os caras agora fecharam o negócio hoje, né? Que ainda está para ser aprovado pela comissão de fusões lá. A compra da distribuição dos produtos Nike no Brasil todo. Opa! Né? Centauro agora está distribuindo é monopolista da distribuição e venda de artigos Nike no Brasil. Comprou dos americanos mesmo, hein? Opa! 900 milhões de reais. Então eles passam agora a ter o controle aí da distribuição e comercialização. Vai ser interessante ver como que vai ficar a Netshoes, né, para comercializar os produtos Nike no Brasil. E todas as outras lojas de artigos esportivos que, de certa forma, também são concorrentes das próprias Centauro, né? Um movimento interessante esse feito no mercado. O varejo está andando a passos largos no que diz respeito à maneira de interagir com seus clientes, né? Com o consumidor, né? Porque você vê já de adaptar as lojas para algo que faça vez a um mercado que não tira você de casa. Exato. Né? Os shoppings aí, né? Estão tendo dificuldades de manterem lojas abertas porque eu tenho amigos meus, por exemplo, que vão nas lojas de calçados, provam, escolhem aquele sapato mas não ali compram. E não compram, vão para casa e compram na internet, né? É até mais barato às vezes, É mais né? barato, né? Eu acho que essa é... O cara da Polishop faz o caminho inverso, não é isso? É interessante, né? Ele já coloca a loja dele no shopping para ser assim, né? Ele apresenta o produto, é como se fosse um mostruário na Polishop. Tu compra pela internet, mas tu vai lá no shopping, tem um aspirador, tem aquela máquina de massagem, enfim.
Você vai ali, ele fez o caminho inverso, né? Mas é que ele está presente em todas as áreas, né? Em todas as Polishop. O Polishop vende até em catálogo. Utilidades domésticas, enfim. Vende em catálogo, vende na internet, vende na TV, vende no shopping. O cara, o Nário, né? João Apolinário. Mas o varejo... Ele fez, na minha visão, o omnichannel perfeito no Brasil, né? De vendas. Mas o varejo vai, aqui no Brasil, ele vai ter que correr atrás do prejuízo, né? Eu acho que o varejo, ele... No que diz respeito a esse tipo de comércio, né? Eu acho que o varejo, ele vai caminhar para uma centralização de grandes grupos que vão tentar focar suas operações online. Olha só. Explica isso melhor. Por exemplo, o que eu vejo, a Magazine Luiza. Ela, tradicionalmente, uma loja é uma magazine, né? Perfeito. Lojas presentes em quase toda a ponta do Brasil. Aí eles criam aquele Magazine Você, que é uma forma de tu vender porta a porta através das pessoas. Então, tu pega qualquer pessoa e transforma num vendedor da Magazine Luiza, que vende através do site, vende através do catálogo. É um marketing mononível. Exato. É. E porta através das pessoas. Então, tu pega qualquer pessoa e transforma num vendedor da Magazine Luiza, que vende através do site, vende através do catálogo. É um marketing mononível. Exato. É. E eles focam bastante no e-commerce deles, né? É um dos e-commerces mais ativos e que mais vende no Brasil. E aí eles começaram a fazer aquele Magalu, né? Que é o aplicativo que eles chamam, né? Magalu. O Magalu. Altas propagandas na TV, propaganda, né? Meu Deus do céu. Aquisição de usuário, né? Pessoas para usar, para baixar. Tem no Luciano Huck, tem várias ações para pessoas baixar o aplicativo. Porque dentro do aplicativo, a pessoa, além de consumir os produtos da Magazine Luiza, ela hoje já funciona como um marketplace de outras lojas. Então, sei lá, se eu tenho uma loja de copos de plástico, eu posso me cadastrar na plataforma da Magalu e vender meus copos de plástico. Eu pago uma comissão para a Magazine Luiza, né? Um grande centro de compras ou shopping online. E aí, os caras adquirem a Netshoes. Hoje tu entra no Magalu e tem a abinha da Netshoes. Navega em várias lojas. E os caras ainda, eu acompanho um site que recomendo para vocês acompanhar, que é o Brasil Journal. Ele só fala de negócios. Brasil Journal. Brasil Journal. Mas é de um brasileiro. Ele tem uma coluna lá que ele está fazendo uma previsão de que a Magazine Luiza, em questão de anos, aí está adquirindo algum desses players de delivery. Algum desses players vai ser adquirido pela Magazine Luiza, pela Magalu. Delivery Much? Eu não sei. Mas algum desses aí vai ser adquirido. E o Uber Delivery? Tem tantos, olha né? aí, tem vários. Tem tantos. Tem o tá com fome, tá aqui com fome, tem... Agora chegaram para valer, né? Isso aí é uma sinalização, né? De que as coisas agora vão caminhar para estratégia, né? Que estratégia. Interessante. De repente, a própria Centauro aí, daqui a um tempo, não esteja fazendo como a Magazine Luiza, né? Eu acho que é o caminho, né? Centralizar... Luiza, né? Eu acho que é o caminho, né? Centralizar as coisas. Eu acho que daqui a alguns anos a gente vai ter grandes aplicativos. E o que vai acontecer com esse comércio de rua, meu amigo? Meu Deus. Esse varejo que está aí na calçada, que está aí, com exceção dos magazines, que eu acho que ele atenderá sempre aos seus propósitos, mas algumas lojas que ainda estão fora dos shoppings, em alguns centros urbanos, né? Eu tenho a impressão que um tipo de varejo que vai mudar muito o seu perfil em alguns lugares, vai se tornar um varejo muito mais de mercadoria popular. O que é que tu acha disso? Que esse pessoal tem que se nichar. Tem que achar seu nicho, eu acho. Porque não vai muito longe. Eu não dou 10 anos aí pra gente ter uma grande... Bom, no Brasil, o comércio online já superou o comércio físico. Também, que nem no americano. Então, ele não vai deixar de existir. Eu ouvi um resultado de uma pesquisa... Não acabar o comércio físico. De datas principais, mas na sua totalidade, a previsão é que em 2023, 2024, antes de 2025, a gente já tenha 70-30. Imagina. Hoje ainda não estamos assim, 70-30, mas será 70% online e 30% presencial. Imagina. Então, eu acredito aí que o comércio físico, o comércio de rua, ele vai ficar muito mais nichado e muito mais focado na experiência, né? Do que... Ou popular, né? Eu vou te dizer isso porque em algumas cidades eu acompanhei algumas... Lá em Recife acompanhei alguma coisa, em Goiânia acompanhei alguma coisa, que é, por exemplo, lugares onde tinha um comércio, um varejo muito intenso, ele foi mudando de cara.
de perfil. Então, assim, aquele varejo, que era um varejo em até alguns lugares, não como em São Paulo e Nova York, mas em alguns lugares ele tinha lojas de artigos mais... Ele tinha lojas de artigos mais requintados, sofisticados. Ele foi se transformando eles foram se transformando em varejo naquelas áreas mais popular, entende? Com exceção dos magazines que estão ali, mas assim, mercadinhos, venda de ouro, tecidos, aviamentos, mas não mais aquelas lojas de marca. Aquelas lojas de marca ou estavam na internet, ou iam para a internet, ou iam para shoppings. Vai ser interessante de ver. Estejamos preparados. Pois é, meu amigo Marco. Em semana pré-Oscar, a gente tem aí, sobretudo, algumas sugestões culturais nesse nosso quinhão cultural de hoje. E eu queria, além de Democracia e Vertigem, que eu queria convidar todos os nossos ouvintes para poder tirar suas conclusões, né? Vai ser um páreo duro. Eu vi um documentário que eu quero também indicar, que vai ser um desses que vai concorrer com Democracia e Vertigem, que é o American Factory, que está na Netflix, como em português, se eu não me engano, é Indústria Americana o título. Isso. É um documentário extremamente bem feito. Ele vem com o patrocínio, a produção do Obama. Da Fundação Obama. Da Fundação Obama, e ele retrata uma indústria chinesa dentro dos Estados Unidos, chegando de fábrica, ex-trabalhadores dessas fábricas automotivas, e eles vão reempregar esses funcionários. E como é que essa cultura chega? Ele mostra como é que o chinês começa a se relacionar com o americano sem falar sua língua, trabalhando junto na mesma fábrica. Que indústria americana é essa que ele tenta mostrar, sendo essa uma chinesa com um modelo chinês de gestão, modelo chinês de busca de resultado. É bem interessante esse documentário. Esse é um forte candidato ao Oscar junto com o Democracia em Vertigem. Essa é uma sugestão que eu dou para os nossos amigos aí. E eu também vou me deter na Netflix para facilitar a busca do pessoal em um filme que não está no Oscar, né? Mas que eu achei muito bom e é baseado em fatos reais, que é o filme Lendas do Crime. Lendas do Crime. Já olhou? Não olhei. É fantástico. Para quem gosta de anos 60... filmes com bom conteúdo histórico e baseado numa história real, é bem interessante aqui. Aí conta a irmão de dois gêmeos, os gêmeos Cry, que comandaram aí o submundo do crime em Londres nos anos 60 e 70. É bem interessante e... Olha aí, essa eu tô anotando aqui. E conta a história deles. Vale a pena também. E domingo vamos acompanhar o Oscar aí. Semana que vem a gente dá mais uma comentada também aí. Eu tenho visto alguns dos filmes que estão aí em pauta aí como fortes candidatos, né? Eu assisti ontem o 1917. Achei a fórmula como se encontrou para fazer a filmagem, né? Acho que o prêmio de direção aí é forte candidato. A câmera, ela segue a sequência do filme sem cortes, né? Que interessante. Ela vai acompanhando os atores o tempo todo até o final do filme. É como se não tivesse uma quebra cronológica, né? Você tem uma sequência direta. Se o cara tá andando, até chegar na missão, a câmera vai acompanhando ele. Então, aqui é direta. Se o cara tá andando, até chegar na missão, a câmera vai acompanhando ele. Então, aquele tempo é real. Enquanto ele atravessa uma determinada faixa de terra para dar um recado a uma tropa que está lá do outro lado, num filme de guerra, e vale a pena assistir. É uma inovação ou, quiçá, uma maneira diferente de apresentar uma narrativa com um roteiro de guerra, né? É uma inovação. Assisti História de Casamento, acho que... Esse está na minha lista para me olhar esse final de semana. São 2 filmes que eu assisti na Netflix que valorizam muito mais a interpretação do que a própria história do filme. Você vai se deter muito mais na qualidade da interpretação, na atuação dos atores. A indicação ao Oscar de melhor atriz, né?
melhor atriz é com ela, né? É Scarlett Johansson. É a história de casamento, que você praticamente, quase que um teatro, você assiste. Sim. Quase uma peça teatral. E Os Dois Papas também. Os Dois Papas, que é do brasileiro, né? Esse não tá no Oscar, né? Mas ele concorreu no Globo de Ouro e é um filme também na Netflix para você ver a barbaridade desses caras atuando, como eles são feras, né? Esses dois atores. E tem também Coringa para assistir, acho que vale a pena também. Eu acredito que vai ficar com o melhor ator, né? Com certeza. Joaquin Phoenix. Tem tudo para isso. Dentre tantas que são as nossas opções hoje na Netflix, e observando um pouco os indicados ao Oscar desse ano de 2020, eu queria te colocar uma questão, apesar que nós estamos aqui nas sugestões culturais, uma questão que me chama a atenção. Eu sei o que tu vai falar. Sabe, né? Eu sei. O cinema, principalmente o Oscar, é uma premiação historicamente do cinema. E tantos filmes indicados, certamente alguns desses vão ser premiados, estão na Netflix, não na telona. O que é que tu acha disso? Tá mudando? A indústria do cinema tá mudando? Será o Oscar do streaming, né? É o Oscar do streaming. Fábio, esse assunto é tão rico e eu tinha até anotado aqui. Vamos deixar pro próximo podcast. Vamos deixar. Vamos esperar porque nós passar temos que entrar a fundo. Inclusive a gente vai saber quem ganhou já também, né? Será que a Netflix leva maior número de estatueta? Não sei, mas é algo a se pensar a respeito disso. Vamos discutir sim. E para finalizar, Marco, eu queria deixar, não sei se tuas sugestões já estão aí, mas eu queria deixar uma que não tem relação direta com o Oscar, mas eu vou deixar uma baita de uma sugestão para você que gosta de entrevista. Olha só. Em 1917, aliás, em 2017, perdão, tá aqui com o nome do filme, o número... Eu tava filmando... o número do filme na minha cabeça, mas em 2017... se aposentou um dos grandes entrevistadores da TV, que fez história, né? Criou uma escola de entrevistas de talk show, que foi o David Letterman, né? E de criar referência e parâmetros para o talk show, que hoje, muitos desses talk shows que a gente, inclusive aqui no Brasil, tem vários já. Jô Soares foi um que copiou ele, que tem aquela bandinha lá do sexteto. Aquilo tudo foi inventado. Tio Bira, que faleceu já. Enfim, aquele modelo de talk show, ele tem um nascedouro, né, no David Letterman. E ele, em 2017, ele se aposentou, né? Depois da sua aposentadoria, ele começou a refazer alguns projetos e agora, de 2018 e 2019, ele lançou na Netflix um programa com um modelo diferente de entrevista, né? Que não é mais um talk show, mas uma entrevista que ele faz sentado uma poltrona de frente para outra, num teatro. A Netflix abraçou isso e ele criou esse projeto que é chamado de O Próximo Entrevistado Não Necessita ter o título do programa dele. Que interessante, vou olhar. Tá na Netflix, tem 2 temporadas. O próximo candidato não necessita de apresentação, tá? E ele tem 2 temporadas, uma de 2018 e uma do ano passado, 2019. Assistam, pessoal. Assistam. É fantástica a maneira como ele tá atualmente. E ele tá assim, muito feliz com o modelo que ele tá fazendo as entrevistas. Ele tem entrevistas que me chamaram a atenção, assim, são sublimes. E eu quero destacar pelo menos 3 entrevistas. Quais? Que foram da primeira temporada, que é Obama. Eu acho que os caras estão assim afiadíssimos. Ele entrevista Obama e a maneira como ele entrevista e a forma como é produzida a entrevista, onde ele sai do cenário e tem edições de imagens fora, né? A maneira como ele está fazendo de forma humanizada a entrevista, tá? Obama é uma, George Clooney também, belíssima entrevista, e Malala, aquela que foi Prêmio Nobel da Paz. George Clooney também, belíssima entrevista, e Malala, aquela que foi Prêmio Nobel da Paz, que foi que nós, a paquistanesa que citamos aqui no podcast também. Vale a pena, pessoal. Tem 2 temporadas aí e eu quero convidar vocês a dar uma chegada lá na Netflix e assistir ali. O Próximo Entrevistado Não Necessita de Apresentação com David Letterman. Fantástico. Boas dicas aí, hein, pessoal? Bastante coisa para fazer no final de semana, além de acompanhar a premiação do Oscar. Então, ficamos por aqui. Um grande abraço para você que está nos ouvindo. Compartilhe se você gostou. Nós estamos fazendo com o maior carinho esse podcast. Quero agradecer a nossa produção e edição de Gilceone Moraes e agradecer ao Marco
E a você que nos escutou até aqui, o Contando as Favas. Valeu, pessoal. Obrigado por nos escutar. E se está gostando do nosso conteúdo, comenta, compartilha, divulga. Ajuda a tornar esse podcast